Esse vídeo é para você que gosta de geografia e é fã da Marvel. Eu tenho uma pergunta. Qual conhecimento que nós aprendemos na aula de geografia que foi utilizado por Tony Stark em Homem de Ferro 1 para se livrar de Obadiah Stane? Você não sabe do que eu estou falando? Então presta atenção no vídeo. Muito bem, a resposta é altitude. Sim, meus queridos, foi o conhecimento sobre altitude que permitiu com que o Tony Stark se livrasse do Obadiah Stane para depois derrotá-lo. Ora, vamos lembrar de duas coisas. A primeira, o que é altitude? Altitude é a distância no sentido vertical de um ponto em relação ao nível do mar. E a outra coisa importante, cara, quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão. Vamos lembrar um pouquinho do filme? Olha, das cenas que eu mais gosto, eu acho que eu vou destacar as cenas da tentativa de voo. É bem legal todo o processo, os protótipos que ele tem, os capotes que ele leva e também depois a cena do primeiro voo, quando ele começa a sair da garagem ali. É bem interessante. E ele diz: Chaves, às vezes você tem que correr antes de andar. E aí ele sai voando da sua oficina e depois ele tem a ideia de subir, bater recordes. Esse é o Tony Stark que a gente conhece. E ele vai subindo, subindo, subindo e a armadura dele começa a congelar. E por que isso acontece? Porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tudo bem. Edu, você já falou isso. Eu quero entender em detalhes. Então presta atenção aqui. Quanto maior a altitude, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Isso significa que eu tenho uma menor concentração de gases na atmosfera. E a gente precisa entender um pouquinho ali da física. Ora, só é possível absorver energia, pessoal, se houver matéria. Então eu tenho menor concentração de matéria, menor concentração de gases e por isso eu tenho menor absorção de calor. Vamos fixar essa ideia? Quanto menor concentração de gases, ou seja, menos átomos, menos moléculas, menor absorção de energia, então menor a quantidade de calor. Por isso que a armadura do Stark congelou. Agora, vamos para outra cena do filme, que é a batalha contra o Obadiah Stane. A gente sabe que o Stark estava ali com baixa energia, ele viu que a sua energia na armadura estava acabando e ele teve a seguinte ideia, ele resolveu subir, subir, subir e o Obadiah Stane foi lá atrás dele. E essa foi a grande sacada dele que a gente pode ver naquela cena. Você solucionou o problema do gelo? Problema do gelo? A minha armadura aguenta. Sensacional! E agora você entende por que a armadura do Stane congelou. E você sabe que isso não foi uma invenção. Ninguém inventou que a temperatura diminui conforme a gente vai aumentando a altitude. A temperatura realmente diminui. Bom, aí você se pergunta, e por que a armadura do Stark não congelou? Galera, ele disse que ele ia fazer melhorias na armadura. Ele voltou, mudou as ligas, o material que compunha a armadura e todo esse projeto de engenharia dele foi o que garantiu com que a armadura dele conseguisse atingir uma altitude maior e resistir aí a essa temperatura. Pelo menos essa é a graça do filme. E falando um pouquinho mais de geografia, a gente precisa lembrar uma coisa, que o ar atmosférico ele é aquecido de baixo para cima. É a superfície da Terra que vai aquecer o ar. Mas isso eu vou explicar num próximo vídeo com mais detalhes. Vou voltar nesse assunto com mais riqueza de detalhes. Isso aqui é só para a gente ver que esses filmes que a gente gosta tanto, às vezes
faz algum sentido. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!